Porra, Zilão, meus conterrâneos, piazada ruim, grande irmão Paluzão aí. Ô, meu filho, pelo amor de Deus, não espalha essas merda por aí não, irmão. Isso é filme de prático, sem carne, sem tesão, sem embriaguez, sem alma, sem espírito. Quer afeto, porra? Quer fazer política, denuncinha social? Tem que prestar concurso pra prefeitura, pra gabinete de pedófilo, pra educação, pra saúde. Quer fazer festa, porra? Vai pra essas porra, caralho. Não bagunça com asilo não, hein? Vamos que vamos. Bem bom! Eu gosto aqui que tá com a legenda em espanhol pra mim, daí fica El Patán contra el Diabo. É o melhor título. Eu nem sabia desse título em espanhol, vai tomar no cu. Cara, eu falei pra você na época que a gente escreveu em algum festival argentino aí, ou chileno. O que eu gosto de falar do começo do filme aí, depois da carona, é honrar um filho renegado do Hooper aí, que é o Toolbox Murders, né? Ah não, é um remake da cena que o velho encontra a Angela Bettis, né? Que aliás é uma citação do Elliot Não, também. é um Frankenstein que a gente fez, né? Ok, mas o mais importante do que o Frankenstein das várias referências é aquilo que é exclusivo nosso, que é o de Von Zir. O mestre de Von Zir que tá fazendo o monólogo E um boné de pau-brasil, com o boné do Brasil. de um presidente. Ô, Paulo, fala como tu filmou essa cena aí, que é muito massa. Essa fotografia, né? Essa história é foda. Pegamos a F1000 assim de última hora do padre, tava vendendo essa F1000 aí, que ele é vendedor de carro, né? E nós queríamos muito uma Kombi, porque nós queríamos realmente refilmar um Hooper, né? Aí a melhor opção que surgiu pra nós foi esse carro, que era espaçoso pra caralho e tal. E armamos no quintal da minha avó, que foi set de muita coisa, inclusive é o set de outra parte do filme, que é o bar. A gente montou lá também. Estacionamos o carro lá e filmamos toda essa parte dos adolescentes. Na verdade, a gente rodou tudo separado, né? O de Von Zir foi pela manhã, em outro lugar, na casa dele mesmo. Gostamos da ideia de fazer uma coisa bem decupada, coisa que no resto do filme a gente talvez nem corte tanto quanto nessa cena. E foi filmado tudo em pedaços. A Cauana pôde aparecer só nas últimas 2 horas do set, o de Von Zir só de manhãzinha, os outros estavam ali só depois do almoço. E por isso que é tudo quebrado desse jeito. E o engraçado é que a gente deu um texto bem definido pro de Von Zir aí, mas ele foi improvisando da forma dele e acabou tudo se encaixando muito bem no fim das contas, que a gente tava com medo só justamente por não ser, né, uma interação completa do pessoal. A gente só fez uma difusão nas janelas com o próprio difusor e lençol às vezes, e estouramos a exposição pra caralho, não botamos nenhuma luz dentro pra ficar essa luz direcionada da janela. E achei que ficou um bom efeito, na verdade, tá desenhando bem ali no rosto dele, quase encostado na janela, e o olho dá pra ver bem também, porque tem a janela do outro lado. Então, assim, a luz pra mim tava equilibrada o suficiente e a gente não queria mostrar que o carro tava parado, obviamente, e nem mostrar nada ao redor. Então, a outra opção era sair dirigindo mesmo. Então não tava todo mundo junto. No filme, nunca teve todo mundo junto. Eu acho que teve uma cena em que a gente conseguiu reunir todos os atores que estavam dentro da cena. Só na do Boteco. Não, nem na do Boteco, porque na verdade os velhos não estavam junto com. Pois Foi é. um dia separado também. Mas quase todos. Nessas cenas em que tem o grupo de jovens e de velhos juntos, eles estavam sempre separados. Não, e a cena do Boteco tem o Zé também, né? Que foi outro dia ainda. O Zé também. Foi 3 dias a cena, na real. E que é a alma da cena, claro. Com certeza. Ok, tem esse começo que da casa da tua avó, e enfim, é uma direção de arte bem mais ostensiva do que a gente fez no Magrão. Acho que é uma boa contar a história de como é que foi feito. Basicamente girou em torno da gente ter muita sorte de ter as pessoas certas em volta e muita gente com boa vontade querendo ajudar, né? Isso foi o principal. A gente tem muita gente para agradecer aí que esse filme foi possível, porque tudo que aparece em cena basicamente é emprestado ou doado, enfim, foi um puta trabalho para juntar todas as coisas, mas foi muita sorte também. A gente sabia desde o início que a gente não ia achar os lugares prontos, né? Foi um desafio realmente ter que montar set, uma coisa que na faculdade a gente não aprende. E estava preparando o Magrão simultaneamente e a gente já sabia que no Magrão ia ter o quê? 5 objetos para conseguir, a roupa ia ser dos atores, e era isso, não teve essa preocupação. Enquanto no Capial, questão de efeitos que o Fernando mesmo fez e coisa de arte foi quase que toda a pré-produção, assim, né? A gente foi até, às vezes, decupando em pedaços as coisas pra gente poder arranjar os lugares para isso, não só por causa da questão de tempo dos atores, mas no Boteco, por exemplo, para cada plano a gente mudava tudo a decoração, porque uma parede serviu para 2 momentos, então a gente não tinha espaço para montar e aí tinha um planejamento todo específico para arte, né?
O foda é que o pessoal vê o filme e acho que não sente muito que é... Parece que a gente tá realmente nessa viagem, nessa estrada pra aquele lugar ali, como a gente vê na casa do Andrew lá. Tipo, essa banca, a banca tava pronta pra gente. Isso não teve direção de arte nenhuma. A gente chegou em várias dessas bancas no caminho lá e foi conversando e esse velhinho... Um salve aí pro seu Melo. seu Melo foi quem melhor nos recebeu e liberou enquanto a banca funcionava num sábado pra gente rodar e, na verdade, ele acabou perdendo muito cliente por causa da gente. Mas enfim, eu acho que não parece, né? Que uma parte é extremamente montada e a outra é quase que um documentário desses espaços na viagem que eles fazem. Você falou que ainda pendurou, né? As linguiças, umas coisas. Só as linguiças, a gente tirou talvez uma coisinha ou A outra. gente só moveu coisa, né? Mas não precisamos acrescentar nada. Tipo as garrafas ali em cima, a gente deu uma mexida, coisa assim, mas não de ter que trazer nada pro lugar. O papel do Palu. Exatamente. Aí é um dos diretores do filme mostrando uma garrafa maravilhosa, que é um dos grandes itens de direção de arte desse filme, que é a aguardente febril. Uma piada incompreendida do filme, essa do Rolão aí, que eu dou risada até hoje. Infelizmente ninguém dá risada. Cara, pra mim não era uma piada, por isso também. A princípio, você e a Cauana acharam que era piada e eu achava que não. Eu falei, beleza, vamos fazer assim mesmo. Eu vi agora a Cauana interagindo ali com a linguiça pendurada no teto. Queria saber, vocês davam um direcionamento de como interagir com o cenário ou isso eram coisas bem aleatórias que eles faziam? Não. Inclusive, esse foi a Cauana, ela tem muito disso, ela tem uns improvisos brilhantes no filme. Ela dá uma dedada na linguiça, assim, uma cutucadinha, que eu acho que um dos gestos mais bonitos do filme foi coisa dela na hora, assim, foi. Acho bonito também. De atores era muito baseado só em posicionamento e movimentação deles, mas a interação deles com os objetos, entre eles mesmos, detalhes de como eles se aproximavam e tudo é deles mesmos, assim, a gente deixou muito livre. Os atores são eles, praticamente, né? A gente pegou os atores baseado no que eles tinham como pessoas, não foi uma adaptação para um personagem, né? Eles eram a nossa base de personagem sempre. Raramente a gente pegou, tipo, a Cauana entrou de última hora, mas daí, como a gente viu que era ela e não a pessoa que a gente tinha pensado antes, a gente deixou ela preencher isso do jeito dela, né? Não foi forçado, né? Eu acho que isso é uma grande virtude do filme, que é de ser um filme de figuras, justamente como todos os personagens são, na verdade, baseados nas pessoas que a gente tinha ao redor, né? Eu incluso, né? Acaba sendo um grande filme de figuras. Eu acho que foi uma das coisas também que algumas pessoas tiveram alguma dificuldade com o filme, né? Mas tem uma coisa boa, eu falei pra vocês, que eu mostrei o filme pro meu primo, né? Meu primo tem o quê? Tem 17 anos na época que eu mostrei pra ele. E ele viu o primeiro plano daquele grupo de adolescentes na van, que a gente viu agora há pouco. Ele viu o primeiro plano, ele falou assim, nossa, é muito estereótipo. Só que ele falou no sentido positivo, no sentido que ele olhou as pessoas, ele já reconheu o tipo que cada uma representa no filme, né? Entendeu? A menina gostosa, a Final Girl, o motorista meio desbocado, o gordinho retardado filho da puta. Então, quando meu primo fez esse comentário, é que eu vi o quão o filme funciona bem nesse nível figural, quase, de você reconhecer imediatamente as figuras que estão lá, mesmo que o trabalho de encontrar as pessoas tivesse sido tão espontâneo. É que a gente também brincou um pouco com a sorte aí, né? Porque a gente escreveu os personagens pensando em quem ia interpretar eles e antes de propor o trabalho para os caras, né? Enfim, a Cauana foi a única personagem que não foi desenhada para ela, assim, mas o personagem do Andrew foi desenhado para ser o Andrew. Inclusive, ele não queria fazer o filme e ele foi a contragosto, porque se ele não fosse, a gente não ia fazer o filme. O Bergman também foi desenhado para ele, enfim, o seu Haroldo foi desenhado para ele, foi todo mundo desenhado para quem ia o maior caso, acho que da gente imaginar muito antes do cara ter aceitado foi o Padre, né, o Aramis, que pra mim era o único modelo no mundo real que eu tinha pra esse personagem, e se ele não aceitasse, realmente não tinha como substituir, assim. Mas é que o Aramis também é um cara muito empolgado, né? Eu já meio que apostei nisso, né. A gente nem terminou de dar a proposta e ele já tinha aceitado, então... Na verdade, eu acho que o personagem que todo mundo mais ama no filme, além de mim, claro, é o Padre, e o outro acho que é o seu Haroldo, né, que é o pistoleiro que a gente tá vendo agora. Que é o pai do Palu, aliás, pra quem não sabe. Pra quem não sabe, minha família é o bando de psicopata do filme. Quase inteira. Essa é uma das cenas, na real, que eu mais gosto no filme também. Primeiro o seu Haroldo fazendo o sinal da cruz com a arma e esse do desenho na parede ali. Aliás, só detalhe, como nós estava escasso de pessoas e equipe, o Zé é o próprio cara que tá no chão e é o cara que tava fazendo o som nesse dia também. É verdade, sou eu deitado ali, né, cara? Porra, eu faço um bom corpo também, né?
O Zé atuando, fazendo morto, e quando o Zé tava aparecendo, eu tava fazendo som, e a gente revezou nesse dia, nós dois fizemos som e aparecemos. Pau para toda obra, né, cara? O Zé falou que do personagem preferido, eu vou ter que discordar, porque pra mim, enfim, a primeira vez que eu vi, pra mim, a personagem que mais me cativa no filme é a da Cauana, enfim, a menina gostosa ali. Uhum. E me parece até em algum nível proposital, porque todos os personagens praticamente têm alguma coisa ali que eles fazem que pode não ser considerada não virtuosa, né? De beber, de xingar. E a Cauana, embora ela xingue, ela me parece que ela, assim, tem cena dela fumando cigarro, mas ela não gosta. Ela é uma personagem que não fica bêbada no filme. Então me parece realmente que ela é com o estereótipo da mocinha, assim, e a gente acaba se afeiçoando mais por ela. Mas que é a Elo, Paulinha? Que é a Elo que é essa... Pra mim é a Cauana. É que eu acho que a Cauana tem uma certa simpatia mais perceptível do que a Elo. Carismática também, né? É mais carismática. Sim. Hein, é só um detalhe da Cauana que até o momento em que ela, por exemplo, se mostra meio ausente do grupo dos cachaceiros ali, ela posta o cigarro com eles na mesa de sinuca e ganha, e depois vai fumar no truco depois que ela perde. É pra ela tentar se encaixar nessa turma dos descolados, mas ela não consegue, ela é só a virjona igual a outra. Exato. Meio que essa era a pira. A hora que ela fuma o cigarro ela não consegue fumar, era pra mostrar que ela é a Final Girl, assim. Esse era meio que pra nós a pira dessa virada ali no meio. Não, mas essa foi a primeira vez que, pelo menos que eu tô ouvindo essa interpretação aí. Então, a Paulinha sabe ver as coisas. Porque sempre essa opinião, que o consenso, né, de todo mundo que eu ouvi, pelo menos, acho que o Christopher também, é que essa personagem seria a da Elo. Mas a da Elo, a gente já... Inclusive, por isso que ela é a primeira personagem que a gente mata, né? Porque ela era uma personagem muito óbvia. Pra mim ela parece uma personagem mais descartável. Realmente, a primeira que morre é aquela que não é a mais carismática da história. Ela não vai fazer tanta falta por ser a primeira que morreu ali. Coadjuvante, né, mesmo. Uma coisa que eu, por exemplo, quando a gente fez esse filme, eu dizia pro Fernando, né, cara, eu odeio os slashers, mas acho que é o filme ideal pra gente fazer no momento. Daí por isso que entramos nessa pira de fazer o capial. Mas vários dos clichês de slashers a gente queria meio que brincar ou anular mesmo. E um deles era da virjona que vê o mal e que é o nosso olho nesse mundo, que nos direciona às coisas estranhas desse universo. E por que essa pessoa que tá vendo o mal e ignora ele é a pessoa que no fim das contas consegue sobreviver e confrontar ele? Na verdade parece justamente o contrário, a pessoa mais bundona, a que era capaz de ver essas coisas e decidiu viver apesar disso, apesar desse conhecimento do mal, essa pessoa tinha que pagar por isso. Aí a gente resolveu matar ela muito por isso mesmo, assim, pela raiva do estereótipo de Final Girl, porque é uma coisa meio escrota dos slashers ruins, né? Tipo a Jamie Lee Curtis no Halloween. Ela decide deixar o Michael Myers livre naquele mundo. Ela decide que ele tome conta daquela vizinhança, assim, porque ela tá ali consciente das coisas enquanto os outros não sabem. E eu achei isso, enfim, era meio que a pira era deixar, na verdade, na mão de quem podia realmente confrontar isso a partir do momento que, né, tá cara a cara com o diabo, assim. Mas tem o lance, falando em Final Girl, enfim, que é que a Cauana, parte do fascínio dela tem algo a ver com o que a Paulinha falou, né, de que ela quer se enturmar, ela quer criar uma certa aparência do que ela não é, né, como se ela, na verdade, fosse a virjona que não quer que ninguém saiba. Isso é um elemento foda da personagem da Cauana, assim. O Chris me falou que, em relação à direção, né, que foi, enfim, uma direção dupla ali, Chris e Yola, ele me falou que vocês acabaram fazendo uma divisão meio instintiva em certo ponto, mas que você se interessava muito mais, o Freno se interessava muito mais pelo universo dos adolescentes e o Chris mais pelo dos velhos. Isso aí é claramente mentira. Vamos ouvir a versão do Freno, então. Bom, quero ouvir a sua versão, Freno. Não, na real, o meu único interesse no núcleo dos adolescentes era de denegrir eles. Assim, esse filme é o meu manifesto anti-jovem. Eu tenho que me defender também, porque não foi exatamente isso que eu falei. Foi que, na hora de escrever, eu acabei focando mais na parte dos velhos, principalmente na parte do padre, e o Fernando escreveu mais a parte dos jovens, porque ele gostava mais de fazer as piadas escrotas com eles, que tipo, era um talento especial do Fernando escrever a escrotice dos adolescentes. Mas a pira nossa, no geral, acho que acabou se tornando muito mais esse humor negro com os velhos do que o slasher adolescente. A parte dos discursos do padre também ficou muito mais na mão do Christopher por ter a questão religiosa, né? O cara tem muito mais conhecimento que eu sobre... O cara é católico e eu não sou, então quem melhor para escrever o padre, né?
Mas era só realmente na questão do discurso básico, porque o Aramis mesmo complementou coisa pra caralho no fim das contas. Mas assim, aqui a gente começou querendo fazer um slasher com esse detalhe de um outro filme que a gente pensou num outro momento, que era esse filme dos velhos. Mas no fim das contas a gente quase que mudou de direção e fez quase que só o filme dos velhos com os adolescentes ao redor, né? Durante a produção isso aconteceu, que a gente quis ir mais por esse lado. Uma das minhas falas favoritas do filme acabou de acontecer, eu acho que vocês também viram, é o homem deve embriagar-se do espírito. Eu adoro essa fala do Aramis. E é uma fala da Bíblia, inclusive. É literalmente ipsis literis da Bíblia? Isso aí? Literalmente da Bíblia. Cara, mas é impressionante a maneira como vocês conseguiram enquadrar, porque eu tendo conhecido essas locações, assim, você tá lá, não dá pra ver nada disso que tá no filme, assim. Eu acho que também o trabalho que o Chris fez depois, né, tanto na foto quanto na pós, também acabou acentuando, né, de puxar as cores, enfim, a arte que tá ali, mas me impressiona muito porque eu não reconheço esses lugares e eu já vi eles ao vivo. Não, minha pergunta é sobre esse momento que o filme tem, os monólogos musicados, etc., que acho que tem toda, enfim, uma esteira de tradição do interior e de, enfim, coisa popular, né? Eu queria saber mais como que isso nasceu no filme, que eu acho que isso é muito forte no filme, essa musicalidade desses momentos. Muita música caipira para começo da história, né, Fernando? Com certeza. A influência de música caipira vem, enfim, desde do título do filme, né? E muitas das ideias, eu lembro em 2016, quando a gente estava escrevendo o roteiro, a gente está buscando pistas mesmo, e buscando situações e diálogos, estudando ostensivamente o modão, né? Obviamente olhando para esses versos caipiras, né, ditados, coisa da Bíblia e tal, e depois na hora de escrever o material próprio foi só seguindo esse tom, e acabamos que uma grande ajuda para isso é o fato do Aramis falar muito assim, né? Ele é um grande contador de histórias, ele mesmo, o Divon Zir é outro também. Eles gostam de falar meio que, eles conseguem cativar nisso, conseguem dar um ritmo muito próprio para a fala, entendem a essência do texto que eles estavam pegando, então isso ajuda pra caralho, assim, uma coisa que parte de uma pira inicial nossa com moda de viola, praticamente, daí vai para ditados populares, escrita bíblica, essas coisas assim, e acho que tudo isso tem uma musicalidade própria, né? Que todos entendiam, no fim das contas. É uma coisa que me faz pensar, né, enfim, em cinema moderno dos anos 60, 70, não só brasileiro, como italiano, esse tipo de intervenção, assim. Eu gosto muito dessa transição, hein? Eu acho que o trabalho de transição do filme eu acho muito interessante também. Uma arte cada vez mais rara na montagem. Tem uma coisa que parece que, na verdade, a gente só vê até o plano, detalhes desse plano da Lua, como as nuvens passando quando na fusão, né? Uma coisa, se olhar o plano individual, ele não mostra tanto esses detalhes, parece que aquele preenchimento do escuro dá esse detalhe a mais. Também uma coisa que, enfim, é bonito de ver e uma transição necessária de tempo para nós nesse momento também. Uma coisa que esse filme tem muito corte pro preto, muito fade, muita fusão, mas a gente nunca quis fazer também só pela decoração, né? Era para ser muito seco, muito objetivo nessas transições, até porque o filme tinha um tempo bem específico para contar essa história. Era para ser, tipo, começa numa tarde e termina na outra e tal. E, enfim, o bom é que a gente conseguiu esses efeitinhos visuais, assim, sem apelar para o pictorialismo, né? Uma coisa que era essencial para o que a gente queria fazer e acabou funcionando também nesse outro nível de acerto, às vezes até instintivo, nesse caso ali do plano da Lua, que foi uma coisa que a gente só estava acontecendo naquela noite, a gente apontou a câmera para lá, pegou bem, e na hora de editar tinha que começar com a Cauana, você vai ver o plano casa perfeitamente, uma coisa meio que um acidente, mas um acidente planejado. Como é a frase do Bresson, Zé? Você vive citando. Não há nada de inesperado que não seja secretamente esperado por você. Creio que seja isso, então, é por aí. Quando a gente rodou, a gente pretendia usar de uma forma, a hora que a gente foi casar as coisas, elas casavam do jeito até melhor que o esperado. Agora temos um dos melhores momentos do Andrew no filme, que eu tava xingando até agora há pouco. Coitado. Aliás, eu devo dizer, não é só um dos melhores momentos do Andrew, mas é o melhor momento do Aramis também e da Cauana, e, na minha opinião, é a melhor cena do filme inteiro. Eu adoro essa cena. Eu concordo, eu gostei muito dessa primeira vez. Essa foi a última cena que a gente filmou e ela foi rodada tipo uns 4 meses depois que a gente tinha rodado o resto do filme. O filme já estava na montagem quando vocês filmaram? Já, porque eu fui montando meio que igual o Magrão que você acompanhou, né? A gente rodava uma diária, eu meio que tentava editar, e rodava outra, tentava editar. Ele tava mais ou menos uns 50% de montagem quando ele rodou essa cena aí. De alguma forma vocês sentiam falta dela? Sim, eu escrevi ela bem pro final mesmo, tipo, foi depois que a gente rodou a penúltima, que acho que eu escrevi a cena e falei pro Fernando que eu tava sentindo falta de uma transição logo depois do truco.
Uma coisa que ainda a gente não sabia por certeza, porque o filme não estava todo montado, mas tava com essa impressão, e daí a gente ficou nessa de... Porque tava cada vez mais difícil conseguir horário com os dois ali, com a Cauana e o padre, e por isso que, tipo, da última diária, que foi um pesadelo para conseguir a Cauana no set, aí o Fernando já tava meio assim de, porra, será que nós conseguimos de novo? E daí a gente ficou esperando um tempão, conseguimos, rodamos na própria casa deles para conseguir esse espaço. E acabou rolando, cara. E no fim das contas foi uma insistência acertada, assim, de colocar essa cena no meio que, na real, ela não tem nenhuma relação narrativa direta com o restante, né? Quase que um pesadelo nesse meio do filme. Não, e um detalhe dessa cena aí que foi totalmente fora do nosso controle, mas que eu gosto muito é que a Cauana tava muito gripada nesse dia e ela tá, tipo, chorando. A luz estava tão perto do rosto dela que começou a lacrimejar, tipo, sem querer. Então ela nem conseguia resistir a aparecer chorando. Uhum. Cena maravilhosa. Eu gosto muito da decupagem da cena. É tão preciso assim, sabe? Cada pequena mudança de ângulo, tipo a mudança de ângulo enquadrando o rosto do Aramis, sabe? A forma como vai do geral pro detalhe, a inserção, o insert do chapéu. Cara, é tão... O ritmo é tão bom, assim, é uma coisa tão consistente. E aí você tem esses momentos tão cuidadosamente escolhidos dos personagens, né? E fora os detalhes concretos na frente da câmera, né? Que é o principal, né? A Cauana e o padre. Eu acho maravilhoso isso aqui, cara. A intervenção musical do Aramis é de partir o coração, assim, é uma cena muito, muito, muito forte. Ali vem nesse acúmulo de referências nosso, assim, até pro que o Matheus perguntou antes, né? Começa com um remake do Ébrio, daí vai pro Abel e Caim e volta pra Bíblia. Inclusive, a fala final do Aramis na cena é do Ébrio diretamente, né? Se tiver um nome algum dia, já esqueci, né? Ah, sim, exatamente. A gente tava pensando em algo entre o Ébrio e o Eugene Green, assim. No fim das contas, não tem nada do Eugene Green nessa porra aí. Essa cena parece que o facão vai cortar a cabeça da Cauana. Ah, tem uma coisa do presságio nesse facão aí. Sim. Pô, meio que a pira era só parecer muito estranho. Eu adoro a forma como a Cauana distrata os dois. Eu queria saber mais sobre a trilha, na real. Um pouco como que foi isso daí. Como que vocês pensaram? Porque tem uma coisa, usar hoje sintetizador, né, de alguma forma, usar esse teclado, é uma coisa que tá um pouco em voga, né, no nosso cinema, né? Ah, mas eu acho muito podre, na verdade, o uso de sintetizadores hoje, assim. O pessoal, eles não fazem música, eles fazem sons sintéticos e daí finge que compõem ao redor disso, né? Na verdade, a gente fez com sintetizador simplesmente porque não tinha instrumentos para trabalhar de outra forma. Tipo, se a gente tivesse o arsenal de instrumentos quebrados que tinha o Hooper no Texas, a gente com certeza teria ido por aquela rota, né? Cara, eu acho que foi só um dia que juntou eu, o Palu e o Eric com o meu teclado lá e ficamos tentando fazer alguma coisa. E daí de resto foi tipo, gravamos uma coisinha ou outra e fomos conversando em cima e o Palu tipo, meio que transpôs o que a gente tinha feito pro FL Studio. Uma tarde reuniu eu, Pedrinho e Eric lá no apartamento, no famigerado apartamento da turma. E fomos assistindo o filme e vendo em que momentos ficava legal. A gente tinha cada um trabalhado uma ideinha ou outra de música, assim, mas levamos lá sem nenhuma pretensão de onde colocar. Isso. Enfim, tinha ideias bem gerais mesmo. Inclusive tinha uma ideia muito boa que não entrou, infelizmente, mas acontece. Cara, a gente teve algumas coisas descartadas, mas, enfim, é uma coisa que a hora que você direciona no começo do filme fica difícil você sair, porque você vai criando temas, você vai criando uma narrativa ali com a música e se você começar a inventar demais no meio, começa a parecer disperso mesmo, que é uma coisa que a gente falou dessa falta de composição das trilhas modernas, né? O pessoal acha um sonzinho ali divertido que eles gostam, eles metem no filme sem considerar que aqui tá servindo, né? E no fim das contas acabou que a gente lutou muito nos primeiros 15, 20 minutos ali para descobrir o que a gente queria de definição mesmo, de linhas de música, e depois foi trabalhando até mais ou menos nessa cena, que a gente parou de trabalhar naquele dia, e depois reuniu eu e o Pedrinho aqui em casa um outro dia para ver mais essa parte final, que era uma reconstrução da inicial, né, daqueles primeiros minutos. Eu só queria fazer um comentário desse momento aí agora que eles encontram a Elo morta, que tem uns detalhezinhos só, que é tipo uns sonzinhos que eu mandei pro Palu que eu tinha gravado um tempo atrás, que era tipo, só uns sons, assim, que era basicamente eu passando uma espada na corda da guitarra, com uma distorção louca, assim. Só que tá bem sutil, só que dá tipo só um climazinho, assim. Mas eu gosto da ideia da coisa, assim, tipo uma espada, enfim, praticamente fazendo o papel de um arco de violino na corda da guitarra. Essa cena tem um detalhe que eu acho foda, só pegando o gancho que eu tô ainda tá passando, que é a reação do gordo, assim, é a melhor reação à morte, né? Porque, enfim, isso é intencional. Os adolescentes têm uma reação bem merda, assim, à morte da amiga, a suposta amiga,
Mas o gordo é o único que tem uma reação assim que parece genuína, assim, ó, o cara tá realmente em choque. É engraçado porque eu assisti com uma amiga o filme pela primeira vez e ela foi reagindo, assim, à tensão do filme, assim como eu, de uma maneira, enfim, como esperado, né? E eu até falei pro Palu, realmente, assim, qualquer pessoa que assiste sente a tensão e entra na história, mas o único momento em que ela achou estranho, que ela estranhou, que eu até estranhei com ela, mas que eu entendi um pouco mais a pira, foi essa parte que eles veem o primeiro assassinato, que eles não esboçam nenhuma reação. Do nada, a amiga com um tronco passado, assim, nas costas, e eles ficam completamente blasé, assim. Eu gosto do detalhe do Bergamo vomitando. É foda. Uma cuspidinha, assim. Não, mas aquilo era vômito mesmo. Vocês não fizeram a papinha? Não, é vitamina de banana. Mas é uma galera filha da puta mesmo, né? Eles não estão nem aí pra morte. Nesse dia, se a gente deixasse ele beber um pouquinho mais, ele tava vomitando de verdade mesmo. Caramba. Porque o Bergman rodou o filme inteiro bêbado. Isso é um detalhe interessante pra acrescentar aí. Não, o único que não teve bêbado em nenhum momento foi você, né? Eu acho que a Heloísa também não bebia, né, cara? É, verdade, ela não bebe. Então era só nós dois de sóbrio no set e ela parecia a mais bêbada, cara, porque era muito difícil direcionar o olhar dela. Tadinha de Elô. O que eu gosto é que no assassinato do gordo, a roupa do assassino é aquele padrão xadrez que é parecido com a do gordo, assim. Eu tenho uma pira muito grande na similaridade da roupa dos dois, assim. Parece que é o irmão gêmeo maligno. Isso aqui eu quero deixar, inclusive, bem registrado aqui, como eu odeio adolescente no filme e na vida real. Que foi dito expressamente pros caras não aparecer de xadrez, e você viu que 3 personagens além do assassino aparecem de xadrez, né? Você vê que adolescente é uma merda mesmo. Mas, Fernando, pense pelo lado positivo. Eu gostei do momento. Eu gosto dá uma certa... Eu não sei, tem uma certa ironia nisso que eu apreciei. Bom, que bom, pelo menos isso, né? Mas... Pra mim tem quando a trilha entra, tem uma coisa muito, muito interessante, assim. Queria saber mais como que foi essa construção de set piece ali do final. Eu acho que o filme ganha uma fluidez tão grande ali até o retorno ao bar, e não é que essa fluidez não exista antes, mas antes eu sinto muito mais cenas, enfim, pequenas anedotas daquela comunidade, com esses personagens caminhando até lá, né? Só que depois, pra mim, o filme muda tanto entra numa outra esfera, que é uma das coisas mais boas que tem, né? É justamente ele consegue criar, enfim, suspense e medo. Quer saber mais, enfim, como foi tudo, assim, isso de pensar, que eu sei que é uma coisa que interessa muito vocês, né? Pensar nesse tipo de set piece, assim, esse tipo de momento, que você sabe que o filme tá acontecendo algo importante. A princípio, o slasher é um gênero que não me agrada num todo, assim. A gente é meio que fanático pelo Tobe Hooper, né? E tem alguns filmes do gênero. A gente gosta muito do Black Christmas, essas coisas, mas eu acho um gênero muito pobre justamente naquilo que se propõe, que é ser uma série de sequências de morte, assim. E normalmente são muito porcas, eu acho, o trabalho de tensão delas, e além de uma pobreza de narrativa mesmo, que nunca ajuda a sustentar também. Mas a gente tava com um certo medo, porque a gente, como eu falei, na progressão da rodagem, a gente acabou se desinteressando cada vez mais pelo lado slasher do filme, mais interessado quase em documentar esses espaços que estavam sumindo, essas figuras estranhas que a gente vê só nesses lugares e que também já são meio estranhas pro cinema, né? Tipo, eu não consigo imaginar nenhum filme da nossa... Aqui, vamos falar de cinema regional, ninguém retratou. Sim, eu conheço o suficiente para dizer que eu nunca vi nada assim. A gente acabou meio que abandonando esse lado do terror. Mas no momento que a gente sabia que a gente, em algum momento ia ter que entrar nisso, ia ser, a princípio, com aquilo que a gente tinha escrito, ia ser metade do filme, né? Metade era setup, a outra metade era essa entrega do filme de terror mesmo. Só que a gente tava, primeiro, um tanto desinteressado já nisso, e segundo, com certo medo de que, porra, essa é a parte mais estranha, porque, primeiro, a gente decidiu fazer um filme no meio do mato, sem dinheiro nenhum. Então a gente, primeiro, lugares onde não tinha eletricidade. A gente não tinha como trazer luz. A gente decidiu fazer tudo de dia, com tudo em foco profundo, plenamente visível as coisas. E isso é meio que vai na contramão de tudo aquilo que se faz de cinema de terror praticamente, né? São raros os filmes, inclusive o próprio Texas é um que vai nessa contramão, mas tipo um The Happening do Shyamalan, que é outro filme que o pessoal acha que não tem intenção nenhuma, até, talvez muito por isso. Mas são assim, coisas de estilística dessas cenas de terror que já não ajudam a gente. E outra que trabalhar atenção em espaços extremamente confusos, como é o meio do mato, né? Você tentar criar uma regra, a gente tentou, de certa forma a gente trabalhou assim, daí vamos então fazer
essa série de sequências de morte como se fosse um corredor para a morte mesmo, como se fosse uma linha reta em que eles vão sendo caçados pelo assassino nesse corredor em que eles não têm saída. Eles vão se direcionando realmente para a casa do diabo, assim. E ele vai brincando com elas. A gente vai de um espaço completamente aberto e vamos direcionando como se fosse um corredor. Vamos esquematizando como se esse espaço fosse desenhado. E daí essa casa do Divonzir, que é o capial do começo do filme, foi bastante útil, porque ele desenhou realmente uma mata no quintal da casa dele, como para set de filmes, além de outras coisas, tipo o campo de bocha, que ele sonha em fazer lá. Aí a gente foi aproveitando essa coisa de uma mata meio desenhada até chegar realmente num quintal de casa do interior. E enfim, daí virou essa ideia de uma cena de corredor pra morte, como a gente vê, por exemplo, num Suspiria do Argento, apesar de já estar naquela estilística totalmente oposta que a gente falou, já é um espaço fechado, já é uma coisa extremamente manipulada, um trabalho extremo de luz e tudo, e a gente não tinha nada disso, né? E outro medo também era que nesses filmes também tem um trabalho de som e música muito complexo que a gente tava com certo receio por falta de experiência. Simplesmente esse foi um filme de aprendizado para todo mundo. E filme de terror é uma coisa que é ainda mais específico, talvez, né? Um certo jogo de técnicas e tal. Mas eu acho que no fim a gente acabou fazendo algo que a gente se interessou, né? No fim das contas, o próprio corredor é algo que não me interessa tanto, como a cena da Kawana tentando fugir do assassino depois, já é outra lógica, já é um outro tipo de técnica, um outro tipo de situação. Eu acho que ele funciona melhor, mas ainda acho que a gente, sei lá, dado o nosso desafio, a gente saiu relativamente bem. Já ouvi de muita gente que a tensão da música não está na cena, já ouvi o contrário, que às vezes a música está tentando distrair da tensão que a imagem traz, mas enfim, ouvindo de você que funciona é um grande elogio, porque era algo que dava um certo medo na gente mesmo, assim. Discorda, Fernando? Não, concordo. Inclusive eu lembro de algumas conversas, assim. Os 2 primeiros terços do filme, eles foram mais trabalhosos no sentido de muito mais gente para organizar e, enfim, decorar os espaços e fazer essas coisas. Mas a gente tava realmente muito apreensivo em filmar essa parte da entrega do slasher mesmo, porque a gente tinha medo real de estragar o filme, a gente não conseguir concluir o filme do jeito que a gente queria, porque, enfim, tudo podia dar errado e a gente podia descobrir da pior maneira que a gente não ia saber fazer aquilo, que a gente não ia, né, ter a capacidade de fazer. Isso era uma aspira pessimista assim, que a gente estava tendo na época, mas é porque realmente é muito fácil. E nisso é uma coisa que eu não vou na mesma linha que o Christopher, né? Eu realmente gosto muito de slasher, mas é muito fácil você entregar um filme merda, é muito fácil fazer um Sexta-feira 13, por exemplo, que é uma parada que a gente tinha muito receio de acontecer, assim, dessa entrega sair barata. Tem uma pira do slasher que a gente se propôs já desde o começo a tirar um sarro com as figuras tradicionais, e não só com isso, mas também com parte da set piece. A gente ia exagerar a violência em um nível absurdo, a princípio. Era uma parte da ideia ser um filme, de certa forma, grotesco na violência, e no fim das contas a gente foi por uma rota totalmente contrária. Até por isso que criar a tensão ficou mais difícil, porque a gente não mostrava violência nenhuma. Tem uma facada na barriga do Andrew, é a única, acho que, cena de violência explícita do filme inteiro. Tanto que num momento final, também que teria uma porrada na cabeça do Saurodo, a gente deixa fora de campo também. Enfim, eu queria só deixar isso também claro e ver se isso funciona de qualquer forma, porque a violência do filme foi uma coisa que a gente, aos poucos, foi criando uma certa aversão e se aproximando de um outro cinema que eu gosto muito, que é tipo de um Jean Rollin e tal, que é a violência está sempre oculta e a gente meio que só vê as consequências e a nossa tentativa era se prender numa atmosfera como ele faz, assim. Mas muito, muito difícil isso. Só complementando uma coisa do que vocês tinham falado, cara, e isso que você citou desse trabalho do filme de, enfim, encontrar esses tipos, filmar essas pessoas, acho que tem tudo a ver para algo que dá realmente uma substância para esse final, né? A partir desse universo todo que é criado, antes de chegar nesse momento do slasher, você sente que tem, enfim, é uma comunidade estranha, que tem algo, o famoso avatar da coisa maldita ao redor de tudo. Então, e também funciona muito justamente por isso que você falou, por isso que não se parece com filme nenhum, não só como local, como nos exercícios de gênero hoje no cinema no Brasil, né? Enfim, que chega introjetando muito mais o gênero do que conhecendo esses arredores, esses lugares, enfim, pessoas. Que pra nós era uma coisa muito familiar, né? Pra mim, pro Fernando, era... Principalmente pra mim, porque até muito daquilo ali é minha família, né? Tipo, a casa de campo que a gente tem desde que era criança. E lugares que a gente visitou indo lá todo final de semana. Mas o Fernando também já era muito familiar com tudo isso, com as pessoas ali. E pra nós era uma coisa que
a gente conhecia muito bem, a gente só queria retratar como a gente conhecia. Então, de certa forma, quando a gente vê esse pessoal tentando ir mais a fundo num ambiente estranho, em pessoas estranhas né, entrar em contato com isso, é uma coisa muito superficial, muito um contato à distância. Isso que você falou, né, de ser a tua família e a casa, né, eu visitava bastante tanto a tua casa em São José quanto a chácara, né, e também trouxe muito da minha experiência por ter crescido, tipo, em Umuarama, né, cidade do interior do Paraná. Que isso é o mínimo que se espera, né, se você quer retratar um lugar ou uma cultura, você não pode ser completamente alienígena a ela, isso aí fica uma lição aí pra rapaziada. Eu acho que até pode, só que a questão é que o pessoal quer penetrar a fundo como se fosse, né, uma visão de dentro. Quando você vai ter um contato externo com algo, assume que é realmente uma coisa quase turística, assim. Exatamente. Essa foi a pior fotografia de fazer do filme. Não tinha absolutamente como trazer luz e não tinha luz entrando. Um saco essa cena de fazer. E dirigir galinhas. Dirigir galinhas foi uma habilidade que a gente construiu nesse filme. Isso aí, inclusive, teve... Acho que foi o Chorão que correu no posto de gasolina comprar um Doritos pra gente conseguir dirigir as galinhas jogando Doritos pra elas. Porque aquele era tinha acabado. E detalhe que a Cauana morre de medo de galinha, então ela correndo das galinhas, a hora que elas pulam no pé dela, de verdade, a gente tipo, nem queria que ela saísse do quadro, ela sai do quadro porque a galinha pula ali. Caramba, uma cena de terror mesmo. Sim. Cara, é verdade, eu tava nesse dia e eu até hoje não consegui entender como que alguém tem medo de galinha. Ela disse bem fundo no olho delas, ela sabe que tem algo muito errado ali. Não, é que galinha é tipo tubarão, né? Um bicho que tem um olhar morto, assim. Você pode esperar qualquer coisa de uma galinha, assim como de um tubarão. É que a diferença é que o tubarão é muito maior e mais forte que você, né? A E galinha tem nem dentes tanto. do teu tamanho. Mas a galinha voa, o tubarão não voa. Caramba, o Fernando também tem medo de galinha. Eu não vou começar a discutir sobre isso. Enfim, o tubarão nada, a galinha não. Mas enfim. Mas a gente não vive na água. Realmente. Parece que você foi refogado. Essa foi por muito tempo minha cena preferida do filme, não sei se ainda é. Hoje ela disputa com a cena que o Zé falou, a cena do Andrew tocando violão. Esse é o meu maior orgulho de realização mesmo do filme, é essa cena mesmo. Foda-se. Qual a cena? A cena da Cauana. A Cauana. A cena dela tentando escapar do assassino e falhando mortalmente, né? Aliás, falando em cena, cara, eu gosto muito do golpe que o assassino dá pra ela um pouquinho antes, que aquele golpe é muito brutal. Paulo, se eu não me engano, você cortou um frame daquele golpe pra parecer mais brutal. Há uns 3 frames, pelo menos. Você cortou 3 frames, isso. E fica muito brutal o golpe. Essa locação é muito sensacional. Tem É todos a os casa elementos. do Capial do começo do filme. A casa. Tipo, é realmente um bom retrato do que é esse mundo dessas pessoas, né? Tem várias camadas, né? Tem umas árvores, umas folhas, tem grade, tem um monte de coisa que separa ela do assassino, ao mesmo tempo que eles estão super perto. Aí que tava o desafio, é criar essa tensão do nada mesmo, achar esses... É um espaço muito pequeno, é muito apertado isso aí, e trabalhar esse jogo de reação ali, né, fazer uma distância falsa e depois o choque dela sendo encurralada por ele, isso é uma coisa que a gente não aprende até fazer. Por isso que a gente tava com certo medo e depois que a gente viu o resultado, a gente ficou bem feliz com. E a Cauana é o melhor momento da atuação dela também, porque a gente nem sabia como dirigir. Não tem o que fazer, entendeu? Tipo, o assassino tá ali atrás, só olha pra mim. E a gente seguindo o rosto dela, e depois o Fernando lá de costas com a faca e o braço do Andrew. Ali é outra aparição do Andrew no filme. Eu acho que ela tá perfeita no filme inteiro. Não, e essa exploração é autêntica, né? Isso é muito bom, porque ali ela podia acabar com o filme se ela achasse um 38 ali nessa geladeira, que tinha uma chance real disso acontecer, inclusive. Ela só acha um serrote ali dentro porque o dia que a gente abriu essa geladeira tinha um serrote ali dentro. A gente não inventou porra nenhuma. Exatamente. Isso a exploração realmente. Bela cena. A xícara do Atlético, que é onipresente nas produções do Asilo, e o presidente, que é o unificador desse povo todo. O vento na camiseta do seu Haroldo. Aquelas coisas indirigíveis, né? Na primeira cena do seu Haroldo tem um vento foda na camisa dele também. A cena da escadaria da igreja lá, que ele tá espantando o Zé. Eu gosto pra caralho dessa cena também, deles preparando e com o detalhe da direção de arte, né? Tem o John Wayne, né? O ídolo do seu Haroldo. E a Santinha lá no fundo também, não pode esquecer, uma mistura E tem a Santinha. de idolatria com religiosidade autêntica. Eu gosto que a gente tá sempre esperando esse vento vir pra gente poder cortar. Em vários planos eu estendo só pra ter o vento. Achei que o vento é um grande ponto de corte sempre. Eu queria voltar só naquela questão que o Cris estava falando sobre não mostrar abertamente a questão da violência. Eu não sei qual era exatamente a intenção, mas eu acho que essa questão de não mostrar a violência, pra mim, funciona muito no sentido de o filme virar muito mais um suspense, um filme suspense do que um filme de terror, assim.
Porque a gente, enfim, fica um clima suspense, até quando a Kawana, ela morre, a gente demora pra saber o que aconteceu com ela, né? A gente vê o cara indo lá em direção a ela, mas só depois, mais pra frente, que a gente vai ver realmente que ela morreu. Então, é uma coisa que fica construindo uma tensão no filme todo, principalmente na parte mais final, dessa atmosfera de suspense, assim. E era isso mesmo que vocês queriam? Qual que era a intenção por trás disso? Isso é uma coisa, um detalhe que eu acho curioso, que nem o Christopher falou agora há pouco, né? A gente queria fazer uma violência extrapolada, a gente tinha milhões de planos para maquiagem e de efeitos especiais, que estava meio que traindo as nossas referências, né? Porque, porra, o próprio Texas é um filme que não tem violência gráfica praticamente, né? E meio que intuitivamente a gente acabou voltando pro Texas, né? A gente traiu primeiro a referência e depois traiu o nosso plano de deixar toda a violência fora do campo. E eu não me arrependo nem um pouco, assim, apesar de não ter sido como o filme foi concebido, eu acho que a gente teria extrapolado muita coisa se a gente tivesse posto aquelas coisas em prática. Eu acho que essa violência fora do campo, ela... Condiz mais com o que foi feito no início também. Sim, e ela favorece muito a nossa precariedade de recursos, assim, né? Eu acho que destoaria muito se subitamente a gente começasse a mostrar coisas e expor um outro trabalho de arte diferenciado. Você falou da tensão, só por exemplo, nesse momento que a gente vê a Kawana prestes a ser atacada e a gente corta pro seu Haroldo, depois voltamos para ela já morta. O filme todo acontece nesse paralelismo velhos, jovens, né? Tem um contato inicial, tem um contato à distância e depois um contato final que é violento. Era para ser realmente a tensão criada só nessa diferença de visões de mundo daquilo que está ao redor deles, tipo... A Kawana com uma máquina fotográfica, né, tirando fotinhos e eles dando risada daquilo que o padre prega como o fim do mundo, algo assim. Esse contraste de, tipo, pessoas que convivem com a miséria e a decadência e aqueles que estão vindo de fora e acham aquilo engraçadinho. Algo que em algum momento ia se encontrar e ia dar errado, né? E de certa forma existe um pacto do padre com aquela entidade maldita que está escondida naquele espaço e tal, que, enfim, mantém as coisas separadas, né? Que, no fim das contas, quem extrapola esses limites são os jovens, né? Uma coisa, na verdade, pra mim, bem tradicional do gênero mesmo. Mas, enfim, a gente só queria trabalhar essa tensão de início e o medo também, até pelo fato da gente escolher esse negócio de ser as mortes de todas em sequências, não ter uma interrupção das cenas de mortes do grosso da turma ali, para que chegasse nesse final, até talvez seja por isso que a cena da Kawana funciona tão melhor que eu acho que a cena do corredor. A criação dessa atmosfera, essas linhas que tem que se cruzar em algum momento, uma concentração de um olhar sobre o mal e uma dispersão dele também. Enfim, eu acho que foi um acerto nosso para certos momentos desviar da violência e para outros acaba meio que anulando às vezes o funcionamento como filme de terror, como você falou, por exemplo, na falta de reação quando eles primeiro veem a Heloísa morta, que é a Final Girl, né, que a gente imagina como Final Girl de cara nerd. Porque ali, num filme de terror, seria um momento histérico, né? Seria um momento de histeria e a gente justamente quis trabalhar como se eles não ligassem para a morte. E até o Savella me disse uma vez que, não sei se quer falar, mas existia uma certa necessidade da personagem fugir. Não, que eu sempre senti que esse momento central do filme era quase que a consequência lógica de tudo que a gente viu na primeira metade. Isso até se liga com a questão que eu queria comentar, que são esse certo resquício da gente compartilhar o olhar, especialmente com as personagens femininas, malgrado essa distância crítica que em relação aos adolescentes. Então, mas assim, a gente sabe como é a experiência da Heloísa, né, que resolveu fazer esse primeiro movimento de entrar na floresta. Porque a gente compartilhou um pouco do olhar dela em relação aos outros, e o mesmo acontece com a Kawana, que me parece que não tem em relação aos personagens masculinos, assim. Eu não sei se vocês concordam de alguma forma nisso também que o Savella e o Freno falaram, mas se tem uma coisa também que eu sinto, de experiência de interior, e isso faz uma grande diferença de pessoas que viveram talvez um pouco da sua vida nesses lugares do que alguém que vai de uma cidade grande para um lugar como esse, é uma melancolia que isso eu percebo na maioria dos personagens, sobretudo. O filme tem uma melancolia nos velhos e chega nos jovens isso também e o filme em geral, né, naquela cena que o Zé também considera a mais bonita, que me remete muito
Muito é isso que, enfim, mais do que, eu gosto muito de suspense, tudo que tem no filme, mas tem uma melancolia nele que me agrada muito. Acho que isso é tão enraizado que a moda mais famosa de todas diz, né, lá no mato tudo é triste desde o jeito de falar. Esse jeito de falar do interior é um negócio que você falou antes mesmo, era talvez um dos nossos maiores interesses em pegar no filme. Que por isso que o padre era um personagem tão essencial e hoje parece que o padre é o personagem que mais chega nas pessoas ainda. Que foi quem encarnou realmente toda essa consciência e melancolia que são unificadas, assim. E tem um pouco, na primeira cena do filme, né, que os adolescentes eles estão no banco de trás do carro e eles estão, enfim, montando o roteiro, né. A gente deixa claro ali essa questão de exploração deles, e que os caras, enfim, tirando o Andrew, né, que a gente dá a entender que ele é o dono da casa ali, né, é da família dele. Mas os outros, enfim, parece que eles nunca tiveram contato com um ambiente estranho à cidade grande, né? E, enfim, mostra esse desejo deles de explorar e de conhecer coisa nova, enquanto o núcleo dos velhos, assim, ó, a única intenção deles é tomar cachaça e sobreviver mais um dia para tomar cachaça amanhã também. Exatamente. E eles simplesmente aceitam a visão que a gente chamava de pós-apocalíptica, né? Quando a gente se referia a ele. Nisso aí, de alguma forma, são personagens que escolheram onde vão morrer, né? Eu acho que isso reverbera em alguma coisa sabem que vão morrer naquele ambiente, naquele lugar algum dia, etc. Mas acho que tem diferença no personagem justamente do seu Haroldo, que tem esse desenvolvimento de querer descobrir o que está acontecendo, a gente acompanhar ele. Para mim, esse resquício de protagonismo, de um lado, tá meio difundido, assim, nos adolescentes, mas do lado dos velhos, ele se concentra no seu Haroldo. E existe o conflito, né, entre o seu Haroldo e o padre, né, a hora que o padre chama ele de pistoleiro falido, né. O seu Haroldo, ele é o último dessa comunidade que ainda se importa com o mundo, né. Ele é a figura que procura, tá sempre procurando. E, de novo, eu acho que tem um pouco desse elan em alguns momentos dos adolescentes, assim, na Cauana e na Heloísa, em momentos que elas estão olhando, né, que elas estão pensando, assim, o que eu estou fazendo aqui? É aquela velha história, né, aquilo que o Julius Banzon escreveu, né, que é The Collective Belonging, que você mais quer esquecer, assim, a gente sente muito isso nesse esboço de interioridade que elas têm, que se concentra um pouquinho mais nelas do que nos outros, né? Que já é pouco, já é quase nenhum, mas tá um pouquinho mais do lado delas. Inclusive, o seu Haroldo tem um pouco daquilo que a gente conversou ontem, desse tipo de rosto que a gente encontra no Lee Marvin, Robert Ryan, Tommy Lee Jones no The Hunter. Tem uma certa impassividade, mas que é rosto de pedra, assim, E a postura geral também. Exato. Que ele toma. Os personagens foram escolhidos não só como a gente falou, como eles são como pessoas, mas muito um rosto, muito, no caso do Aramis, muito a voz dele, o jeito de falar, como a gente disse. A própria postura do pai, que é assim no dia a dia também, né? E o Fernando insistiu muito que tinha que ser o seu Haroldo, senão a gente não teria personagem do pistoleiro falido ali. Nossa, eu ia, e a casa do Christopher é longe da minha casa, em São José. Eu ia na casa desse filho da puta toda semana pra encher o saco do pai dele fazer o filme. Fiquei uns meses nessa aí. Era um fator crucial pra mim. Sem esse Haroldo eu não ia fazer o filme. Fez muito bem em insistir. Rolou uma pós de som também, Cris? Pesada. Você que fez? Sim. Foley e tudo? Sim. Foi bastante trabalho de foley e composição de ambiente, a gente gravou em diversos lugares e foi a parte mais divertida de pós, até acabou sendo só uma coisa que eu sempre odiei fazer. Mas nesse filme era uma composição bem criativa dos espaços, de sons que podiam ser ameaçadores, essas coisas, então... E foi uma coisa bem conjunta com a trilha também, inclusive eu e o Pedrinho ficamos conversando muito tempo antes mesmo de trabalhar a música, onde deixar esse silêncio para entrar música, em que momentos em que as coisas se complementavam. Eu lembro de alguns rolês aí da época que a gente nem tava filmando, nem nada, a gente tava ou na casa do Palu ou na chácara, e do nada o cara mandava todo mundo calar a boca e montava o microfone e começava a captar. Começava a ventar, começava a chover, o cara começava a captar. Por alguns meses a gente ficou nessa. Um salve pro Bergamo aí, já que eu vou difamar o cara agora, deixa um salve pelo menos. Que esses Zé Coletinho é foda, a gente demorou umas 2 horas pra conseguir convencer o cara a jogar o colete no chão, porque ele realmente falou que era heresia jogar colete no chão. Mas aí que veio a ideia de realmente você deve jogar esse colete no chão, que você tá abandonando a sua velha pessoa. Esse é um daqueles momentos que eu tinha um medo do caralho de fazer só
a planimetria merda contemporânea, e acho hoje um dos planos mais acertados do filme. O Aramis lendo aqui? O cara, tipo, de lado, é uma coisa extremamente composta, né? Ele de lado perfeitamente, tipo, só pra ver o olho dele virado pra câmera, assim, né? De costas pro cara que ele tá falando, mas parece ainda algo minimamente natural. Uhum. E tem todo esse detalhe ali do fundo que a gente queria fazer um plano pra mostrar o bar como um todo, assim. E acabou vindo melhor mesmo nesse final, né? Que era pra ele estar ele assumindo o lugar do seu Haroldo aí. Enfim, um círculo também maldito sem fim, né? Aí vem o plano detalhe logo em seguida, o da Santinha com o senhor. Eu adoro esse detalhe também. Acho muito, muito bonito. Um jeito perfeito de encerrar o filme. Realmente. Não, e essas foram as coisas, assim, pelo menos pra mim, as coisas que eu mais me diverti fazendo, né? Que nem eu citei já hoje. De escrever o jornal e ali no fundo, nesse plano detalhe, tem tipo um obituário dessa comunidade que eles vivem ali, né? Que se pausar dá pra ler. Enfim, data de nascimento, morte, causa da morte e o nome das pessoas, né? Que é os frequentadores do boteco que... A gente, na verdade, pegou a inspiração desse jornal do interior mesmo. Que é a parte mais divertida, o anúncio do velório de cada um. Tem uma progressão dramática ali. Inclusive, ali é o Henrique Gringo, né? Que haverá festa no lugar do local do velório, assim, muito bom. Acabou o filme. E o nosso ator, / operador de som, / algumas outras coisas aí, José Fernando, tem algo que a gente tá deixando de lado? Eu tenho só um último comentário para fazer a respeito de algo que o Freno e o Palu comentaram agora há pouco. O Matheus também foi nessa linha, que é a respeito dessa coisa, da visão a respeito da comunidade, né? Que um tipo de comunidade como aquela que é retratada no Capial, né? Uma comunidade ao mesmo tempo triste e enraizada naquele lugar, na forma de vida daquele lugar, nos hábitos daquele lugar, nas poucas coisas que tem naquele lugar, né? Como o boteco. E é uma coisa muito próxima do Palu e do Freno, né? E que é uma coisa que você pode falar de uma visão de dentro ou uma visão de fora. E ambas as visões podem ser até complementares. Não necessariamente uma pode ser melhor do que a outra. O grande problema, e a meu ver, esse é o achado que o Capial faz, é o de, no processo de descobrir aquela comunidade, ou de co-criar essa comunidade com as pessoas, né? Porque você tem o elemento de invenção, né? Todas as pessoas que estavam lá meio que partilham um pouco esse estilo de vida, mas elas tiveram que se reinventar para fazer parte do filme. Elas tiveram que criar a partir delas mesmas, né? E isso que faz o filme virar um filme de gênero também, que tem esse elemento que está muito para além do mero verismo deles, né? E esse processo é claríssimo em todos os personagens. O grande problema que o filme não comete, graças a Deus, é quando existe uma certa visão, não uma visão de fora, mas uma visão de cima, como uma atitude julgadora quanto a essa comunidade. Dou um exemplo, o humor do Capial. O Capial tá cheio de humor com relação a essa comunidade. Há uma certa passividade da comunidade, ou até as disputas, essas disputazinhas que tem, como por exemplo a disputa entre o seu Haroldo e o padre, ou mesmo a disputa, aquela disputinha entre o Pau d'Água, né, meu personagem, e o seu Haroldo, né, que ele é meio que desprezado da comunidade, mas ele é parte da comunidade do mesmo jeito, sabe? Tem uma certa relação comunitária aí. Tem humor com tudo, mas não é o tipo de humor que a pessoa que está fazendo o humor se coloca acima disso. Você vê que os cineastas que estão fazendo isso, a visão do filme é parte dessa comunidade. Não é, por exemplo, o humor de um Bacurau da vida, em que claramente os personagens que são da comunidade, que eles filmaram Bacurau, que o Kleber Mendonça filmou o Bacurau, quando aparecem para fazer alguma piada do tipo, olha só a ingenuidade dessas pessoas, né? Que nem a velhinha falando da roupa do Lunga, né? É aquela piada que claramente você só vai achar engraçado se você já parte do princípio de que aquilo é uma pessoa exótica que não sabe das coisas. Daí, que engraçado, essa pessoa acha essa roupa estranha, entendeu? Não tem absolutamente nada disso no humor do Capial. É um humor totalmente no qual dá pra ver que os cineastas estão aproveitando tanto quanto os próprios personagens. Não é o tipo de humor que faz, que depende do fato de que você é de fora ou que você está acima e julgando pra funcionar, sabe? E às vezes o melhor humor desse tipo é o mais imbecil, o mais corriqueiro, o mais retardado, é o simples humor de fazer uma fala cantada, o humor de fazer um comentário com um obituário de cidade interior, o humor com o preço da cachaça. Entendeu? Essas pequenas coisas que convidam você a participar dessa comunidade e não a de julgá-la por fora. Eu acho isso maravilhoso. E pra mim é um filme incrivelmente engraçado. Não só por causa do rolão, mas por causa de tudo. O detalhe é que o rolão é um negócio que só é engraçado pra quem é de fora.
Que na verdade o Rolando tem porra nenhuma a ver com a linguiça que a gente vê pendurada lá. Enfim, aí é um humor que tá nessa tensão de como as pessoas de dentro veriam e como as pessoas de fora veriam. Um atestado de ignorância da juventude lá. O que torna a cena engraçada não é um rolão, é tipo os otários fazendo piada com aquilo e, enfim, isso é Coisa divertido. mais comum do mundo, né? Tipo, porra, uma linguiça pendurada numa banca. Sim, e daí os adolescentes vão dar uma de adolescente e vão começar, sei lá, vão fazer piada de... Como é que é a fala do Berga, Freno? Só de olho no rolão, hein? Acho que é um humor muito bem colocado e que casa bem com... Funciona muito bem com a melancolia geral do filme e, de novo, é um humor de alguém que quer participar daquela comunidade. Posso deixar um recado aqui? Alguém quer comentar mais alguma coisa a respeito do filme? Silêncio. Acho que não. Só deixar registrado mais uma vez aqui que jovem é merda e encerro minha participação. Jovem é merda, coxa branca é merda. Eu tenho mais o último recado pra dizer. Kleber Mendonça vai tomar no cu. Opa! Isso era necessário dizer, então. Aprovado. Os jovens só morreram porque são torcedores do Coxa. O Aramis, que é, acho que a figura mais enraizada daquele lugar, é um coxa fanático, doente. Vive me enchendo o saco, porque eu sou atleticano. Aí, mas pra nós, a juventude chega com a bandeira do coxa atrás, além de uma justificativa técnica pra isso, que era simplesmente unificar o espaço atrás da caminhonete, é porque o coxa é um time do centro de Curitiba, e a gente queria que fossem, tipo, os jovens do centrão indo pra região metropolitana, pro interior e tal. E era uma forma de colocar aí essa dualidade logo de cara. Aliás... Galera do Juvevê ainda, pô. Exatamente, é o povo alemão do Juvevê ali. E, a princípio, era para ter uma bandeira do Atlético na Paraty, que o seu Haroldo vai caçar o diabo depois, só que a gente acabou largando esse plano. Porque, obviamente, para nós é divertido acabar o filme num Atletiba espiritual, assim, mas, sei lá. Não tem a bandeira, mas, enfim, só tem a caneca, né? Que já mostra de que lado que o Haroldo tá. É, claro. Faz uma homenagem ao Mustafa, grande Mustafa, o nosso radialista aí, que tá no obituário real do filme daí. Infelizmente tivemos 2 perdas aí do elenco, né? Desde que o filme ficou pronto, então deixar uma homenagem aí pro Mustafa. Fez o radialista do filme, foi a voz do teaser e do trailer do filme também, e puta, foi um grande apoiador do projeto, assim, desde o começo, assim, um cara que ajudou pra cacete a gente a divulgar o filme e sempre estava interessado, genuinamente interessado em saber o que a gente estava fazendo, como que estava rolando a produção, enfim, grande professor aí, uma puta ajuda que a gente teve, assim. E o Tonho também, que foi um dos personagens mais incríveis do filme, porque o Tonho tá só sendo o Tonho, ali indicando o pai no caminho onde o diabo matou uma família. Ele é o seu Tonho também, que conseguiu para nós a casa do alemão que a gente invadiu, né, foi ele que indicou, e enfim... Tonho é outro que também já se foi. E, puta, isso sem querer baixar muito o ânimo do programa, né? Mas é um negócio que me deixa bolado até hoje, que, tipo, ele não viu o filme, né? Isso é uma merda. Por isso que tá nos créditos mesmo, que foi antes quando a gente finalizar, ele já tinha ido. Infelizmente.